Olá, turma. Vamos falar hoje sobre os problemas de pesquisa, no sentido de procurar, solucionar as dúvidas, no sentido de como eu posso melhorar o problema de pesquisa do qual eu já tenho pensado. Então, eu parti dos QNPs, dos quadros norteadores de pesquisa que vocês me enviaram. E a partir das observações que eu fiz, vocês podem conferir individualmente no material que eu entreguei para vocês, eu resolvi fazer esses vídeos, baseado nos principais problemas que eu encontrei, nas principais questões que a gente pode melhorar e aprimorar para que a pesquisa de vocês fique bem legal. Então, como se dá o aprendizado? Esse foi um dos principais tópicos que eu vi, no caso, as principais questões, que vocês colocaram, e eu peguei como uma reflexão principal, uma reflexão geral, para a gente tentar pensar como que essa pergunta, como que essa questão norteadora, ela pode me gerar vários problemas de pesquisa, vários objetivos para a minha pesquisa. Por exemplo, o aprendizado da fala, como é que se dá o aprendizado da fala? O aprendizado da fala, ele acontece porque as crianças já possuem um dispositivo mental, genético, ou porque elas estão em contato com os pais e mães. Como é que ocorre esse aprendizado? É o pai falando, o verbo fazer, ele é conjugado dessa maneira. Água significa aquele líquido para beber, o leite, aquele líquido para comer. Como é que se dá esse aprendizado, Então, o que eu estou fazendo com essa reflexão, O que eu quero que vocês pensem, Como é que a gente mede esse aprendizado? Como é que a gente avalia, Então, reflitam sobre isso, Se a gente perguntar como é que se dá o aprendizado de alguma coisa, como é que eu vou avaliar isso? A partir de quê? Que dados? O que eu vou buscar com essa pergunta? Como se dá o aprendizado da escrita? O aprendizado da escrita, Quando as crianças estão aprendendo a escrever, elas aprendem de que maneira, Como se dá o aprendizado da redação, Porque além da escrita você vai aprender, não é só escrever a casa é amarela, a casa é bonita, a casa é da minha mãe, enfim, não é só colocar frases soltas, em si você construir um sentido, uma coerência, para aquela narração, de maneira geral, a narração que você faz, ou o desenvolvimento de um raciocínio, Então, como é que se dá isso, certo? Aprendizado da leitura, Como é que as pessoas aprendem a ler? É só você saber o significado das palavras, é você saber o significado dos textos, o que é aprender a ler. O aprendizado da gramática, o que é aprender gramática? É você saber o que é um substantivo, o que é um sujeito, o que é um predicado, enfim, eu quero que vocês reflitam sobre o aprendizado e procurar pensar como é que eu faço para medir esse aprendizado. É possível medir o aprendizado? Alguém pode me dizer, Que é possível sim, através de avaliações. Então eu vou voltar para a questão anterior. Então você vai aprender, vai avaliar como as crianças aprendem a falar. Como é que você vai avaliar essa criança que aprendeu a falar? Se ela sabe falar a palavra água, se ela sabe falar a palavra mamãe, se ela sabe falar a palavra paralelepípedo. Então, o que vai dizer se uma pessoa, que instrumentos, vai dizer que uma pessoa aprendeu, ou então que nível de aprendizado ela possui de escrita, de redação, de leitura, Como é que você vai medir o nível de leitura de uma pessoa, O aprendizado da leitura de uma pessoa, Existe uma avaliação apropriada para fazer essa medição, certo? Então pensem sobre isso, Se você vai fazer uma pesquisa sobre o aprendizado, o que realmente você quer pesquisar com isso?
né? O que realmente você quer analisar, né? Quais dados você quer pesquisar. Mas ainda nesse sentido, né? E aí, gente, essa reflexão não vale só para esse tipo de pesquisa, né? Eu parti desse tipo, né, de pesquisa, né, dessa questão de como avaliar o aprendizado, porque eu vi vários trabalhos com essa questão central, né? Avaliar a leitura, avaliar letramento, avaliar a gramática, avaliar a redação, avaliar a escrita, avaliar a oralidade, enfim, de diversas maneiras existiam projetos, né, no caso, os objetivos e questões norteadoras estavam nesse sentido, né, de analisar o aprendizado, né? E aí, né, eu trouxe aqui mais alguns questionamentos nesse sentido. Eu vou fazer uma prova escrita com esses para medir o aprendizado dessas pessoas, ou eu vou perguntar diretamente para elas? Como é o seu aprendizado? Você sabe falar? Né? Se perguntem a vocês mesmos, vocês sabem qual é o aprendizado de vocês na fala? Qual é o aprendizado de vocês na escrita, na redação, na gramática e etc. Né? Como eu falei, prova escrita, né? Seria pensar em questões que possam medir o que se busca, né? Então, se você vai fazer uma prova escrita, né, as questões que você vai elaborar, elas têm que medir o que você quer pesquisar. Outra coisa, né? Fatores externos influenciam na sua prova escrita, né? O emocional da pessoa, se a pessoa está bem naquele dia, enfim, qualquer outros aspectos externos vão influenciar. É preciso uma estrutura mínima de aplicação, né? Você vai fazer isso online, você vai fazer isso de que maneira? Na escola, né? Como é que você pretende fazer essa aplicação dessa prova escrita para medir o aprendizado desses indivíduos que você vai analisar, né? Perguntar diretamente, né? Então você vai falar com a pessoa, mandar um formulário para ela responder. Primeira coisa, né? Elas podem dizer que sim, mesmo não, né? Mesmo não tendo um nível de aprendizado muito bom, elas podem dizer que sim, tem um nível de aprendizado. Ou então, às vezes, elas podem dizer que não tem um nível de aprendizado e elas têm um nível de aprendizado muito bom. Então essa resposta é meio dúbia, né? Pode revelar realmente a sinceridade das pessoas, como pode não revelar o que realmente acontece. Outra coisa as pessoas têm essa consciência, né? Elas sabem se elas aprenderam o seu nível de aprendizado, né? Você chega para uma pessoa, faça essa pergunta a você mesmo, né? Você sabe o seu nível de aprendizado sobre leitura, fala, escrita, escrita de redação, gramática, né? Então vocês conseguem pensar, né? No caso vocês, né? Se vocês fossem o objeto da pesquisa, como que vocês responderiam a essas perguntas que vocês mesmos estão fazendo, certo? E aí poderá também receber um não sei. A pessoa pode simplesmente dizer, eu não sei. Não sei se eu sei falar, não sei se eu sei escrever. Enfim, então, são questões que eu coloco para vocês pensarem, né? Olha, pode acontecer isso. E se acontecer isso, como é que eu vou resolver? Que meios, que mecanismos eu tenho, né? O plano A e o plano B, o plano C, né? O que que eu vou fazer para minha pesquisa ser frutífera e eu conseguir alcançar os resultados que eu quero, né? Então é preciso a gente pensar nesses aspectos, né? Quando a gente vai pesquisar sobre algo. E aí vamos voltar, né, para aquela nossa aula lá no mês de outubro, né, sobre QNP, né? Então vocês podem rever os vídeos, né, que eu vou falar bem resumidamente, né? Depois vocês podem voltar lá e revisar, né? Então, primeiramente, né, o QNP ele serve para dar o pontapé inicial na pesquisa, né, da pesquisa de vocês. Então, vocês precisam ter aquele quadro muito bem escrito e claro para vocês, né? Vocês têm que compreender ele muito claramente, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu peguei o exemplo do quadro e a gente fez a análise. Olha, essa questão aqui, a hipótese, ela está coerente com a questão? Como é que a gente pode tornar essa hipótese coerente com a questão que eu proponho?
e o nosso objetivo, o objetivo ele está coerente ao que eu estou propondo, né? Então você tem que fazer essa análise e aquilo tem que estar muito claro para você saber o que é que você realmente vai estudar, né? Como eu falei para vocês, se o planejamento, né, se o projeto de pesquisa está bem feito, bem escrito, bem claro, a sua pesquisa vai ser muito fácil, né, você desenvolver. Você já tem um caminho trilhado para desenvolver, só coletar os dados, analisar, né, discutir com o orientador se precisa acrescentar mais alguma coisa e pronto, né, você vai conseguir realizar a pesquisa de modo mais tranquilo. E aí eu trouxe aqui algumas questões, né? Saber o que será estudado, né? É importante que vocês pensem já, né? Coloquem na questão já geral, né? Na questão central. O que que eu vou estudar? Ah, eu vou estudar o livro tal, é o livro didático, é o livro literário. Eu vou analisar os alunos do sexto ano, os alunos do oitavo ano, os alunos daqui da UEMA, né? Que alunos eu vou investigar? Eu vou analisar os professores, eu vou avaliar os professores do ensino fundamental, ensino médio, daqui da UEMA, que professores que eu vou analisar? Ah, não, eu vou estudar as notícias, eu vou estudar notícia de futebol, vou estudar notícia de fofoca, eu vou estudar quais tipos de notícia, eu vou estudar notícias de qual portal de notícia, enfim. É importante que esteja muito claro o dado que você quer pesquisar, o que você vai estudar exatamente, né? Você vai estudar aulas, você vai estudar piadas, músicas, etc. Enfim, a infinidade de coisas que a gente pode estudar na área de letras é muito grande. Então, se você não deixa claro na sua questão central, né, na sua pesquisa inicial, no seu projeto, você não vai ter noção do que você vai fazer, certo? Então, é muito importante que vocês façam, né, esse QNP voltado para esses dados que você quer coletar, estudar e analisar. O outro ponto é saber o que será feito com o que se quer estudar, né? Então você, eu vou estudar um livro. Então o que que eu vou fazer com esse livro? O que que eu vou analisar nesse livro, né? Vou analisar as características do livro, eu vou avaliar ou então, não, eu vou avaliar os professores, eu vou avaliar a visão dos professores sobre o aprendizado. Não, eu vou avaliar os alunos, vou avaliar os alunos, a visão dos alunos sobre o aprendizado. Ou então a visão dos alunos e professores sobre o aprendizado. Certo? Entendam que a gente precisa definir dados e o que que a gente vai fazer com esses dados para que a gente consiga fazer a pesquisa. Certo? Então, quando a gente vai encaixando esses elementos do quebra-cabeça, é que a gente vai conseguir construir a nossa pesquisa. Certo? Sem antes a gente botar essas peças no lugar, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa pesquisa. Certo? Então, é importante ter muita clareza, né, com os dados, né, o que que você vai estudar e depois o que que você vai fazer com esses dados, né? Não é só olhar para os dados e olhar para a teoria, para a metodologia, eles vão nos responder. Não, é você, né, com a sua construção do seu entendimento e interpretação desses elementos é que você vai dizer, certo? Não sou eu que vou dizer, né? Como eu falei, a pesquisa ela precisa muito do interesse do pesquisador, né? Se o pesquisador não tiver interesse, aquela pesquisa ela não vai sair do papel, certo? Então, né, eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente fazer sobre os verbos que a gente coloca nos objetivos, né? Então, promover, proporcionar, realizar, né? Também é outra coisa que é importante fique claro, né? Não é uma receita, não é algo que é rígido, que é para ser assim, pronto, e ponto final, acabou, não tem mudanças, não tem diferenças. Não é assim, né? Aqui são reflexões, sugestões, dicas, né? O que que vocês podem utilizar ao favor de vocês e vocês mesmos é, alterarem, né? Criarem novas possibilidades a partir do que vocês compreenderam, certo? Então, quando a gente utiliza esses verbos, né, trata-se de uma pesquisação, né? Então, geralmente, quando você coloca promover o aprendizado, letramento, né? Então, quando a gente vai fazer letramento em leitura, quando a gente coloca isso, no caso, a pesquisa, quando você for realizar, ela vai ser uma pesquisa em que você vai lá na escola ou em qualquer lugar que você esteja planejando realizar essa pesquisa,
E aí você vai pôr em prática, né? Olha, vamos utilizar um método tal, e aí a pesquisa vai, aí no final da pesquisa você vai dizer, nossa, o método funcionou e tal, trouxemos resultados, ou então o contrário, o método não funcionou, os resultados não foram esperados, tal, 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 certo? Então, quando a gente coloca isso, proporcionar o aprimoramento da leitura, então você vai lá proporcionar com os alunos ou com professores, enfim, com quem quer que seja o seu objeto de pesquisa, aí você vai fazer algo prático. Então a pesquisa ela vai necessitar de uma atividade prática, certo? Agora, quando você coloca análise, investigação, descrição, etc., geralmente é uma pesquisa qualitativa, né, em que você vai interpretar os dados, descrever, né, e geralmente algum material cultural, seja livro, ou própria visão, né, do professor, do aluno, quem quer que seja, né? Então, esse é um material que você vai se debruçar e interpretá-lo à luz da teoria e do método que você vai utilizar. Então é importante que vocês tenham em mente essas práticas, né? Então, se o meu objetivo é analisar, eu vou pegar os meus dados, pegar a teoria, estudar os conceitos e aplicar do, na análise dos meus dados, verificar se aquele dado ele está de acordo com o que está na teoria ou está diferente, como é que ele está diferente, por que ele está diferente, o que de elementos externos ou internos está provocando, promovendo aquela diferença, enfim. Então você vai se debruçar nos seus dados e fazer essa análise, né, confrontando com a teoria, com a metodologia e com a própria interpretação do pesquisador a partir do que ele está estudando. O outro ponto, né, comparar, fazer levantamento de algo, descrever. Quando a gente tem esses tópicos no objetivo geral, geralmente trata-se de uma pesquisa de análise, de uma pesquisa bibliográfica, né, que você vai fazer análise crítica sobre os textos publicados, né, o material teórico, né? Então, geralmente você vai ler diversos autores, né, e confrontar visões diferentes, né, visões parecidas, né, e defender o ponto de vista conforme a linha de investigação que você propôs fazer, né? Então, quando a gente utiliza, né, que temos três exemplos, né, que são os mais utilizados, né, os mais comuns, certo? Não quer dizer que se esgota, acabou, só existem essas três possibilidades. Jamais, existem várias possibilidades. Então aqui eu trago para vocês algumas para a gente, que são as mais utilizadas, né? E também que estavam presentes nos trabalhos de vocês. Então já está dando os 20 minutos, a gente vai concluir essa parte e aí depois a gente finaliza na parte 2, beleza? Quando a pesquisa tiver o objetivo de conhecer, né, então ela é mais exploratória, né, no sentido, né, complementando, né, o que eu falei, né, é, de reflexão teórica, né, que você vai reunir uma bibliografia, né. Então os verbos são apontar, né, então apontar a relação de letramento e alfabetização, né, citar as diferenças entre o conceito de letramento e oralidade, alfabetização e oralidade, enfim, né. Então são algumas possibilidades. Né? Quando a pesquisa tiver o objetivo de compreender, né? No caso aqui seria analisar, né? De você estar buscando entender como aquela situação acontece, o que promove, né? Você vai fazer realmente o trabalho de investigação para identificar, né? O que está acontecendo para que aquele fenômeno se realize, né? Então você utiliza esses verbos, né? Compreender, deduzir, demonstrar, e etc. Quando a pesquisa tiver o objetivo de aplicar, né? Então, semelhante ao que eu falei, né? De realizar uma pesquisação, né? Então, desenvolver o método tal para testar se ele funciona ou não, né? Empregar determinado método no ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos, estruturar uma aula com base no que preconiza
sei lá, a letramento em leitura, enfim. Então, são esses verbos que vocês podem utilizar. Quando a pesquisa tiver o objetivo de analisar, né, é muito semelhante ao de compreender, né? A diferença entre compreender e analisar é porque compreender você vai apenas investigar que elementos eles estão sendo utilizados para que atinjam um fim. Já analisar, você vai, de maneira geral, né, dizer os elementos que estão ali presentes, o desenvolvimento daquela situação e a finalidade. Então você tem uma visão geral daquela situação. É mais aprofundado analisar, né? Quando a pesquisa tiver o objetivo de sintetizar, né? Então é semelhante ao que de reflexão teórica, né? Então você quer fazer um resumo, né, do que, por exemplo, você vai resumir sobre o que há de pesquisas sobre o ensino de língua portuguesa para surdos, né? Então você vai documentar, né, tal, procurar esquematizar os principais métodos, enfim, fazer um levantamento dos textos, etc. E por fim, quando a pesquisa tiver o objetivo de avaliar, né? Aí aquela questão de avaliar o aprendizado, né? Ele é muito semelhante ao de aplicar, né? Porque aqui você vai fazer uma avaliação, né? Se aquela determinada atividade proposta ela se confirma ou não, né? Então, como aqui a gente está no nível de projeto, a gente não tem essa confirmação ainda, a gente só tem as hipóteses. E aí depois é que vocês vão confirmar ou não no decorrer da pesquisa de vocês, né? Então vamos parar o vídeo por aqui e a gente continua no próximo.